Não tô achando. Onde é que tá? Tá gravando já, Bruno. Mas tá gravando? Já? É. Deixa eu colocar Já pra... tá, já tá aqui gravando. Ai, ai. Não, é que hoje foi o dia, né? Meu filho se acidentou, quase que eu não dou aula. Mas ainda bem que deu tudo certo. Vamos lá, então. Então, assim, ó, quando o nosso paciente, nosso cliente, chega em qualquer setor de radiologia, tá? Uma clínica, um hospital, qualquer local que seja, vai passar primeiro pela recepção, tá? A recepcionista vai conferir o pedido do exame, se aquele exame é realizado no local, se o pedido está correto, estando tudo ok, ela encaminha para o setor, tá? Aí vai chegar lá para nós. A gente vai... A gente confere também, confere os dados do paciente, tá? Passa para o paciente o que vai ser realizado, como vai ser realizado, faz o exame e encaminha para o médico radiologista fazer o laudo, para assim que tiver pronto esse laudo, o paciente conseguir pegar ele, tá? Então, aqui é a função da recepção, tá? Ela tem a função de atender ao paciente, é o primeiro contato dele com o estabelecimento, faz a confirmação do exame, tá? Vê se precisa ser agendado ou não, se esse exame vai ter um preparo ou não. Caso tenha preparo, ela vai fornecer ao paciente o que precisa ser Professora, feito. Oi. só compartilha o slide que a gente não tá conseguindo ver. Não? Eu não tô vendo. Eu pensei que era só eu até que não tava conseguindo ver. Eu fiquei quieto, né? Não, vocês têm Eu que... também! Todo mundo viu. Aí, agora sim, Agora sim. todo Sim. mundo Sim, agora quietinho. sim. Tem que falar. Mas a primeira parte a gente já pegou. Tá, então não preciso voltar. Então tá. Agora tá aparecendo. Isso? Agora sim. Sim, agora sim. Então vamos lá. Então tá. Então a recepcionista, ela vai fazer todas essas conferências, tá? Se tiver preparo, ela vai passar. Se o exame puder ser feito na hora, ela também vai passar. Tá dando que tem gente aqui, mas não aparece ninguém. Aí ela vai encaminhar esse paciente para nós, tá? Aqui é uma sala de ressonância, tá? E aqui é a sala de raio-x. Eu trabalho nessa aqui. Esse é um raio-x, um DR, que é digital, tá? Aqui é onde vai o receptor de imagem, que é esse aqui, ó. Esse aqui é o receptor de imagem, a gente encaixa aqui. E aqui é o tubo de raio-x. Então, ele acompanha o tubo, tá? Se eu for virar ele para baixo, o tubo vai para cima. E aqui é a mesa que a gente acopla para fazer exames deitados. Esse tipo de aparelho é uma maravilha. Faz o raio-x, a imagem aparece na hora. Aqui, então, é o nosso workstation, tá? Onde a gente vai verificar a imagem, essa é o digital, ver se está ok a imagem. Caso eu precise ajustar um pouquinho mais, um pouquinho menos do KV e do MAS, eu consigo, mas não muita coisa, tá? Então, não adianta tu fazer a imagem de qualquer jeito, lá no Workstation eu ajeito a imagem. Não. Ela aceita de 5, se eu não me engano, uns 5 kV a mais ou a menos, para ajeitar ela. Então, não adianta querer que ele faça milagre. Aqui é um negatoscópio, tá? O raio-x convencional, aqueles que a gente revela na processadora automática. No caso, aqui embaixo é a parte da processadora automática, tá? Os químicos,
Isso aqui é bem antigo, eu trabalhei assim, era bom. Mas agora tá melhor. E aqui é a parte do digital que eu trabalho, tá? Aqui é onde a gente dispara o raio, aqui é onde entra a imagem e aqui é onde entra o pedido de exame. Então, esses são os tipos que vocês podem pegar no estágio. A sala de laudo, então, assim que a imagem fica pronta, a gente encaminha para o médico e ele que vai laudar, tá? Assim que o médico lauda, ele encaminha para quem faz a digitação desse laudo. Geralmente é umas 2 pessoas que ficam fazendo essas digitações, tá? E aí, assim que fica pronto, encaminha para o paciente o laudo com o exame. Na parte da humanização, não sei se vocês conseguiram escutar antes, mas assim, ó, todos os hospitais e clínicas prezam muito pela humanização, tá? O que que é isso? É você tratar o paciente como se ele fosse da tua família. Tratar bem esse paciente, tá? Se preocupar com o atendimento do paciente naquela hora. Tá atendendo o paciente? É o paciente tua prioridade, tá? Se preocupar com a dor dele. Cada paciente vai ter uma dor, tá? Não vai ser todos iguais. Então, isso que é a humanização, que eles cobram muito. Ah, não sei se eu falei para vocês, mas eu trabalho na Unimed, tá? Trabalho na Unimed de Novo Hamburgo. Lá, eles cobram muito essa parte da humanização. Muito mesmo. E a segurança do paciente, então, nem se fala. Por isso que eu coloquei aqui para vocês, tá? A segurança do paciente, ela tem 6 itens. A identificação correta do paciente, é a melhorar a comunicação entre os profissionais, tá? Que seria enfermagem, médicos e radiologia. A segurança na prescrição e administração dos medicamentos. Assegurar a cirurgia, tá? Que seja no paciente correto e na parte correta. A higienização das mãos, tá? E o risco de queda de paciente. Então, isso a gente tem agora ali uma regra na Unimed. Cada paciente que vem internado, a gente precisa, vem junto uma folha, que é a nota de transporte do paciente, ele tem que vir em cadeira de roda, não pode caminhar. E antes dele sair dessa cadeira de roda, a gente tem que questionar se ele está bem, se ele não está sentindo tontura, se ele não está com dor, tá? Tudo para quê? Para evitar que esse paciente caia lá na sala de raio-x durante o exame, que já aconteceu várias quedas de pacientes, tá? Por isso que eles estão em cima agora. Então, outra coisa. As atribuições do técnico ou tecnólogo em radiologia. O que é atribuição do técnico? Informar ao paciente acompanhante o procedimento. O que ele vai fazer, tá? Sempre é bom tu comentar com o paciente antes, informar ele, a gente vai fazer isso, 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 para na hora o paciente não se assustar. Supervisionar a administração do meio de contraste, tá? No raio-x a gente utiliza o bário, na tomografia, na ressonância, na ressonância é o... Agora me fugiu. Ai, me fugiu. Gadolínio, Sora. O gadolínio, isso mesmo. E na tomografia é o iodado, tá? A gente não utiliza bário de jeito nenhum na tomografia, e nem na ressonância, Deus livre. Então, isso também fica por conta do técnico. Realizar posicionamentos e aquisições de imagens é responsabilidade do técnico. Tem que saber o posicionamento e tem que saber se a imagem que eu obtive é aquela que o médico quer ver, tá? Se faz necessário a presença de um médico, tá? Durante a realização dos meios de contraste. Isso na tomo e na resso, porque o
contraste o bário no raio-x, não tem problema. Ele só vai tomar, a gente não vai acessar nenhuma veia, nada. Então, a não ser que tenha alguma suspeita de perfuração, do esôfago, estômago, aí a gente não vai de jeito nenhum, só com a autorização do médico, tá? E nunca comentar para o paciente se caso tu vê uma fratura ou qualquer coisa no raio-x. De jeito nenhum, gente. Então, as habilidades para um bom profissional da radiologia. Principal, relacionamento interpessoal com colegas, seja do setor ou não, tá? Bom ouvinte, por quê? Porque o paciente fala, e fala muito. Aí, o que que tu faz? Tu fica escutando, mas vai posicionando e já vai tentando agilizar, tá? Boa capacidade de comunicação, organização, concentração, porque pode estar lá um raio-x de punho direito, tu vai lá e faz o punho esquerdo, tá? Então, sempre conferir, nem que seja 2, 3 vezes. Facilidade de aprendizado em ciências exatas, curiosidade para aprender, raciocínio rápido, boa comunicação escrita e atenção às regras de segurança, tá? Sempre. O que que seria regras de segurança? As portarias. Também. Uhum. Mas lá na sala do raio-x, tu não vai pôr qualquer Os KV. IPIs? Né? Não deixar o Proteção, paciente... proteções. Isso. Proteção. Proteção, tu vai fazer a colimação adequada, tá? É que nem esses dias lá que eu fui fazer uma recuperação de uma aluna do semestre passado. Aí ela tinha a prova prática comigo, que ela tinha reprovado. Aí simplesmente ela me deixa todo o colimador aberto. E aí eu questionei ela, mas e cadê a colimação? Não se usa? Cadê a proteção radiológica? Ah, mas lá no estágio eles não usam. Eu digo, tudo bem. Se o teu técnico que está te ensinando não usa lá, mas aqui tu tem que saber que tu precisa colimar. Tu não pode deixar a colimação aberta de jeito nenhum. Por quê? O paciente vai receber uma radiação que não tem necessidade. Tá? Então, sempre cuidar. Colimação, KV adequado, não precisa pôr a mais, se tu sabe que... como é que eu vou te explicar? O paciente, assim, ó, tu vai ter que cuidar a estrutura do paciente. Se ele é magro, se ele é gordo, se ele é mais maciço, músculo grosso, tudo isso interfere no KV, tá? Então, tu olhando o paciente, quando tu vai posicionar, tu toca nele, tu já sabe. Tu não vai poder botar muito ou tu vai ter que aumentar o KV, tá? Tudo isso, com o tempo, vocês conseguem pegar. Então, vamos lá. O que é radiologia, então? É a ciência que estuda as aplicações das radiações ionizantes e não ionizantes, no qual pode ser empregadas em diversas áreas, como na medicina, indústria, outros setores. Na medicina, a radiologia pode ser empregada como forma de diagnóstico, mas também como terapêutica, que seria a radioterapia, tá? A depender da técnica aplicada. Então, aqui tem mais uma descrição da radiologia, tá? Que é a ciência que estuda os órgãos ou estruturas através da utilização dos raios-x, gerando uma imagem. No Brasil, o Conselho Federal de Medicina reconhece a especialidade pelo nome de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. Raio-x, então, é radiação ionizante, utilizada para obter imagens de diversas partes do corpo, tá? Então, o raio-x é ionizante a radiação. Isso aí tem umas pegadinhas que eu gosto de botar, tá? Já vou te avisando.
Isso aí você sabe de cor o raio-x, né? Eu só estou relembrando. Aprenderam bastante na física. Aqui o tubinho de raio-x, então, só para a gente relembrar. O ânodo, o cátodo, o feixe de raio-x, bate no ânodo e vai lá para gerar a nossa imagem, tá? O painel de controle. Esse aqui tem uma função muito boa, tá? Aqui que a gente comanda tudo. O KV, o MS, o tempo. Então, o painel de controle é um dos componentes que compõem o equipamento de radiodiagnóstico. Seja ele no raio-x, na tomo, na ressonância, na mamografia, em qualquer lugar vai ter um painel de controle, tá? Tudo vai ser feito através do painel de controle. Então, ali o técnico vai ter que saber mexer. Aqui em cima, esse é um painel de controle de um raio-x convencional, tá? E esse aqui de baixo é o digital. Eu utilizo esse de baixo, onde eu trabalho. Então, a mesa de comando ou painel de controle de um aparelho de raio-x é basicamente onde se comanda a produção dos raios-x, ou seja, quantidade do MA, tempo de exposição e poder de penetração, que é o KV, tá? Os fatores de exposição, então, KV ou quilovoltagem, controla a energia cinética, penetração dos feixes de raio-x, ele é o contraste, tá? Da radiografia. Então, o KV, ele é contraste, tá? É os graus de cinza da imagem. A miliamperagem, o MA, controla a intensidade do feixe de raio-x, o número de elétrons. Ele é a densidade, tá? Então, o MAS é responsável pela quantidade dos fótons. Ele vai ser o enegrecimento da imagem. Ele vai ficar mais claro ou mais escuro, tá? Então, resumindo, KV representa a tensão elétrica na ampola, o MAS a corrente elétrica. O KV controla a velocidade em que os elétrons irão se chocar com a placa do ânodo e o MAS representa a quantidade de elétron que vai se chocar com a mesma placa. Em outras palavras, o KV é a velocidade e o MAS é a quantidade, tá? Isso aí é chatinho, né, essa parte. Então, o que que a gente tem que fazer para ter uma boa imagem? Equilíbrio, tá? Quando a gente aumenta o KV, o MAS deve ser diminuído. Eu não posso aumentar os dois, porque aí a minha imagem não vai ficar boa, tá? Aqui eu vou deixar junto para vocês, que tem gente que se interessa e tem outros que não, mas eu deixei, tá? Como que a gente faz o cálculo do KV? Não sei se vocês aprenderam. Estão aí? Sim, a gente aprendeu. Sim. Que eu vou dizer uma coisa para vocês. Na real, vocês não vão usar. Sinceramente, a gente aprendeu, mas não Glória aprendeu a na Deus. verdade, né, prof? Sim, mas assim, ó, na realidade, vocês não utilizam o cálculo. Por quê? Porque quando vocês forem fazer Tá o bem estágio de pronto. vocês, o que que vocês vão fazer? Vocês vão levar lá o caderninho de vocês, tá? E vão colocar raio-x mão, PA, perfil. Quanto de KV a técnica colocou e ficou boa a imagem? Botou, vamos dizer, uns 45 KV e 5 MAS. Tu vai lá e vai anotar para ti. Entendeu? Não tem por que estar fazendo cálculo para cada paciente. No momento que tu começa a fazer, tu vai anotar a primeira vez, a segunda vez tu olha, a terceira vez tu já sabe de cor.
Então, é isso que a gente acaba fazendo. A gente grava os KV e a gente não fica fazendo cálculo mais. Tanto é que, assim, no digital, ele já tem a base. Tu põe lá, eu quero fazer o raio-x do tórax. Já aparece lá para mim o KV, tá? Que é 110 com 6 MAS. Só que isso é para uma pessoa, uma estatura, vamos dizer assim, mediana. Nem magra, nem gorda. O que eu vou fazer só? Eu vou avaliar meu paciente, se ele está mais magro ou se ele está mais gordo que a média que eu tenho ali. Ou eu vou diminuir ou vou aumentar os KV e o MS. Tá? É bem mais fácil. Mas aqui eu deixei a fórmula para vocês. Tá? Não é difícil. O que é o KV? É a espessura da região. Aí a gente pega o espessômetro, tá? Para medir. A gente vai pegar essa espessura vezes 2 e vai somar com a constante do aparelho. Depende do aparelho. Tem aparelho que varia de 20 a 40, mas a gente utiliza uma média de 30, tá? Então, vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer de conta que deu... Vamos botar redondo para não fazer muito cálculo. 60, tá? A espessura da região que eu vou fazer. Vezes 2, 120. Tá? Mais a constante do aparelho, 30. Então, 120 mais 30, 150. Tá? Não é difícil, mas essa que eu falei para vocês é mais fácil. Quando vocês forem fazer o estágio, anota que não tem erro. Então, aqui, os fatores para analisar uma radiografia. Existem 4 fatores. Isso aqui é regra básica, geral, cai em concurso. Essa questão sempre cai. Quais os fatores de controle de qualidade em uma imagem de raio-x? É a densidade, contraste, a resolução e a nitidez. Tá? Essas 4. Densidade, contraste, resolução e a distorção ou nitidez, que é a mesma coisa. Então, a densidade é o MAS, é o MA mais o tempo. Contraste é o KV. A resolução é o ponto focal, tá? Que aí, no caso, é onde determina se tem movimento ou não na imagem. E a distorção é o alinhamento dessa imagem. Tá? Tranquilo? Tô indo muito rápido? Falem. Tranquilo. Tá bom? Tá ok. Ok, então. Tranquilo. Então, aqui tem especificado, então, a densidade é o grau de enegrecimento da imagem. Tá? Ela é definida pelo grau de enegrecimento. Esse enegrecimento é controlado pela quantidade de radiação emitida no exame. Quanto mais o MAS, maior será o grau de enegrecimento. Se eu colocar menos, a imagem vai ficar mais clara, tá? Por isso que tem que ter o equilíbrio. Aqui uma imagem com alta densidade. Ela fica escura, muito MAS, e eu não consigo definir a parte óssea muito. Eu só consigo ver que tem um osso, mas não consigo definir esse osso, tá? Densidade baixa, mesma coisa, ó. Eu sei que tem um osso aqui, mas não consigo definir a patela, nada disso, tá? Muito claro. Então, a nossa densidade média, que é a adequada, é essa aqui, ó. Eu consigo definir totalmente o meu osso. A patela tá aqui, tudo direitinho. Tá? Então, essa que é a imagem que eu preciso mostrar para o meu médico. Os tons de cinza. O contraste é a diferença visível na densidade das estruturas de uma radiografia. Quanto mais penetrado for o feixe de raio-x,
menos será essa diferença e assim menor o contraste. O contraste baixo é marcado por diversos tons de cinza semelhantes, enquanto o contraste alto é composto pela interação entre a cor preta e branca, tá? Então vamos ver. O que vocês estão vendo aqui? Nada. Não dá nem para saber o que é o raio-x, né? Acho que é a cervical, a região. Ah, já vai cair o tempo. Temos 10 Ou minutos. não? Aí eu vou gerar outro link, tá? Isso aqui é uma coluna lombar. Aqui o sacro, ó. Lombar? Lombar. Nossa. Uhum. Aqui é a parte do quadril e aqui as L5 até a L1. E aqui já é parte do pulmão. Só que o raio-x ficou terrivelmente escuro, tá? Não distingue nada, nem osso, nem músculo, nada. Então, esse contraste aqui tá horrível, muito KV. E essa aqui? Isso aí é... Mandíbula? Ah, não, mas tem a mandíbula aqui. Mas era para ser o dente do áxis, tá? Da coluna cervical, a transoral. Nem dá pra ver. Era para ser. É escuro. Porque a gente não enxerga nada. Contraste muito alto aqui, tá? Ó, os tons branco e preto. Também não tá certo. Olha essa que maravilha. Olha só a transoral bem bonita, o dente do áxis. Bonitão. Esse é o nosso tom adequado, então, tá? Sempre isso que vocês procurem nas imagens de vocês. Tons de cinza. A resolução ou nitidez, então, é a nitidez das estruturas visualizadas na radiografia. Uma imagem boa permite visualizar de pequenas fraturas detalhes ósseos mínimos. Então, é isso que o médico procura, tá? Ele não quer ver uma imagem escura ou muito clara, ele quer saber dos detalhes, tá? Principalmente médico traumato, que é onde existe mais as fraturas. E se não tá bom, ele vai lá e vai pedir para tu repetir. Não adianta. Então, assim, sempre analisa bem antes essa imagem, antes de enviar para o médico, tá? Fatores que controlam, então, a nitidez são a distância do foco filme, o foco fino ou foco grosso e a distância objeto filme, tá? A parte que eu vou radiografar nunca pode estar muito longe do filme. Por quê? Vai dar distorção, tá? Sempre a parte que é o meu interesse, eu tenho que deixar mais próximo ao filme. Senão eu vou perder detalhe dessa imagem mesmo. Pequeno ponto focal, tá? Sempre tentar usar, sempre que possível, para melhorar essa imagem. Isso aí é lá no painel de controle que a gente controla. Menor tempo de exposição, tá? Por quê? Porque a gente evita os movimentos involuntários do paciente. Sempre tentar o menor tempo. Velocidade filme-ecrã também ajuda a controlar os movimentos voluntários e involuntários. Quanto mais rápido for essa minha velocidade, melhor para o exame. Controlar a distância, foco filme, tá? Colocar sempre a distância correta, se é 1 metro, é 1 metro. Se é 1,80, é 1,80. Não adianta tu botar menos ou mais, que dá interferência. E a distância objeto filme, tá? Sempre o mais próximo do filme possível. A distorção ou ampliação. O que é isso? Eu tô lá fazendo um raio-x de um dedo, tá? Só que eu preciso fazer o perfil desse dedo. Como que eu vou fazer isso?
eu não vou colocar esse dedo meio torto. Eu preciso deixar ele reto, perpendicular ao meu raio-x. Por quê? Porque senão eu não vou conseguir pegar as articulações. Ela não vai aparecer, tá? Deixa eu ver se eu tenho um desenho. Eu tinha um desenho. Cadê meu desenho? Eu tinha, não tá mais aqui. Mas assim, ó, como é que eu vou mostrar para vocês? Eu não sei, eu não tô vendo a câmera aqui. Sempre tentar deixar a parte bem retinha. Não sei se estão conseguindo ver. Tá? Professora, Sim. na página 16 do livro não tem nenhum exemplo ali? Do polígrafo de vocês? É, do livro? Deixa eu pegar ali. Aham. Incidência PA oblíqua. Rotação medial lateral. Tem aqui também outro. Incidências na mão. Isso, aqui, ó. Na página 18. Pega lá. Que aí eu consigo explicar. Ok. Tá vendo que ali tá fazendo o perfil do segundo dedo. E o segundo dedo tá encostado no filme, né? Sim. Se eu fizer o contrário, o dedo vai ficar longe do filme, vai dar distorção nessa imagem e eu não vou ter a certeza que o dedo ficou reto, tá? Essa aqui é a parte da distorção que a gente precisa cuidar. Sempre deixar ele alinhado, tá? Uhum. Então, os fatores de controle da distorção. Tá? É a distância objeto-receptor, que a gente chama por DOR. Distância fonte-receptor, DFR. Alinhamento do paciente com o receptor e alinhamento do raio central. Tá? Sempre tentar alinhar todas essas para não dar distorção na imagem. Distância fonte-receptor. Aqui está a fonte e aqui o receptor, tá? A distância é 1,80 m, que seria para um raio-x de tórax. Então, esse paciente estando bem perto do receptor, a minha ampliação vai ser menor, tá? A imagem com o tamanho mais real possível. Já se eu colocar a fonte do raio-x 1 metro de distância, tá? Para fazer esse mesmo raio-x de tórax, eu vou ter uma ampliação maior. A imagem vai estar com distorção, tá? Por isso que a gente pede. Se tá lá na regra 1,80 m, é 1,80 m. Não vou utilizar 1 metro, porque vai dar ampliação na minha imagem, tá? Fatores, então, que interferem. Tudo pode vir a interferir na qualidade do exame, do paciente aos equipamentos, tá? Tudo interfere. Se o técnico não souber olhar para o paciente atentamente para o aparelho, pode precisar repetir esse exame, tá? Então, o que pode interferir? Estado e tipo do paciente, equipamento gerador de raio-x, rede elétrica, chassis e ecrãs, filmes, químicos, processadora, iluminação inadequada. O que seria estado e tipo do paciente? Tá? É isso que eu estava falando antes para vocês. Se o paciente é magro, é gordo ou é mediano, tá? A gente tem o hiperestênico, o estênico, hipoestênico e o astênico. O que seria isso? Aqui as imagens, ó. Hiperestênico para estênico. É o atarracado, grandão, tá? O estênico é o mediano e o hipoestênico para o astênico é o magrão. Por que eu tenho que saber isso? Eu olhando para o tipo do paciente, se eu vou fazer um raio-x de tórax, olha o tamanho do pulmão desses pacientes. O grandão
mais gordo, o pulmão vai ser pequeno. Tá? Isso é sempre. Não existe um paciente desse tamanho com pulmão grande. O mediano já vai estar com um pulmão normal. E o magro, o pulmão dele é bem comprido. Então, sempre que eu olhar um paciente magrão assim, eu já vou pegar o meu filme e vou virar ao contrário. Porque eu sei que eu vou acabar cortando ou os ápices ou os seios costofrênicos. Porque ele vai ser muito grande esse pulmão, tá? Então, essa